Jesus. Amém. Quero ler aqui a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Provérbios, capítulo 3. Vamos ler ali o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com teus bens, com as primícias de todos os teus rendimentos. Encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão. Porque o Senhor corrige a quem ama, e da mesma forma que o pai repreende o filho, a quem deseja todo bem. Amém? Deixa sentar em nome do Senhor Jesus. Nós vemos esta palavra nessa noite aqui, qual o Senhor nos falando a respeito de honrar a Deus com as nossas primícias ao Senhor, honrar a Deus com nossas ofertas, com nossos dízimos. E aqui ele vem falando para cada um de nós que já conhecemos bem a palavra do Senhor, de como é maravilhoso você ser obediente a Deus. E aqui nos diz que a obediência, ela é um mandamento amoroso que o Senhor deixou para nós. Um mandamento que Deus colocou para que nós pudéssemos seguir. Aleluia, Jesus, de como nós vamos servir ao Senhor. E quando nós falamos de servir ao Senhor, nós ofertamos ao Senhor o melhor que nós temos, o melhor da nossa casa, o melhor da nossa terra, porque o melhor é você ver alguém feliz. E isso nós temos aprendido com o Senhor, quando Ele diz para nós aqui, aleluia, Jesus, que todas as vezes que o ser humano, ele traz algo para a casa do Senhor, ele se lembra de dizer a Deus: eu vou levar alguma coisa para o Senhor. E se nós formos olhar lá atrás, desde o início do tempo lá, nós vamos ver lá em Deuteronômio 28, quando o Senhor fala a respeito das bênçãos e das maldições, aquilo que nós escolhemos para seguir o nosso caminho. E como foi lido hoje, aqui ele diz assim: honra o Senhor com teus bens, com as tuas primícias. De que maneira eu vou honrar ao Senhor? De que maneira eu vou fazer isso? Não com coração dolorido, não com água que dizer assim: aí eu vou ter que tirar daquilo que eu não tenho para levar para o Senhor. Não, Deus não quer isso. Deus quer que eu tenha um coração generoso para com Ele. Porque quando eu tenho um coração generoso a Deus, o meu coração não é somente aquele ali. É tudo que eu tenho é do Senhor. Eu só devolvo para Ele, aleluia, Jesus, um pouquinho daquilo que eu tenho. Glória a Deus. E eu sempre tenho dito aos irmãos que Deus, Ele tem provido para nossas vidas aquilo, as coisas mais simples que nós desejamos. Quando nós pedimos com fé, o Senhor vem e nos dá. Ele prepara para nossas vidas. E por que Ele faz isso? Porque eu me lembro dele. Eu lembro do Senhor em todo o tempo. A minha primícia da oração, a minha primícia do jejum, a primícia que eu tenho de vir na casa do Senhor, a primícia que eu tenho de quando eu tiro quando eu ganho, eu vou tirar do Senhor. Quando eu vou comprar algo, eu vou tirar do Senhor. E quando eu fizer isso, quando eu olhar, eu sempre digo assim, irmãos, quando você olha para algo dentro, por exemplo, hoje a campanha da premissa. Muitas vezes quando nós olhamos para dentro assim de um celeiro, é tão terrível. Eu sei que alguém que já passou por isso, de chegar num lugar e não ter nada. Mas Deus é aquele que nunca nos deixou nada. Eu aprendi quando ainda eu começava a ler. A minha mãe não sabia ler, mas ela dizia assim para mim: o teu pai tem tudo. Porque eu estudei o pastor falando que Deus é pai de órfão. Então Ele é teu pai. E ela dizia: acredite nisso, que nunca vai te faltar nada. Então sempre Deus supriu na nossa vida algo. Essa semana eu brinquei antes de ontem ainda ali, porque eu disse para a mãe Diana, essa manhã eu estou com a vontade de comer um bolo de banana. E ela falou assim: não fez porque não quis, porque tinha ali banana estragando. Eu falei: não, eu não quis, não deu tempo, eu quero fazer um bolo de banana bem gostoso, mas eu estou sentindo água na boca. E ontem, quando eu saí para fazer uma visita, eu cheguei lá, a irmã veio e falou assim: hoje, eu sabia que você ia vir, olha aqui, ó. E ela preparou ali uma fornada grande de bolo de banana.
além de comer lá e outros para casa. Então, irmãos, quando você tem vontade de algo, Deus te dá, porque você se lembra dele. Quando você não nega nada ao Senhor. E aqui, quando nós vemos isso, aleluia, Jesus, nós olhando lá para a palavra do Senhor de 2 Coríntios, quando Paulo ensinando a igreja, ele disse assim que, lembre que aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Aleluia. Então, quando você não pensa que eu vou tirar e vai fazer falta, aí Deus vai te dar com fartura. Porque ele diz assim que cada pessoa, ela contribua conforme tem o propósito do seu coração. Não com pesar, nem com constrangimento, mas Deus ama o doador que contribui com alegria. Aleluia. Então, quando você dá com alegria, porque ele disse assim que serve que Deus é poderoso para fazer de toda graça seja acrescentada, a fim de que toda a área da tua vida e todo o tempo e todas as vossas necessidades sejam satisfeitas, transbordem em toda boa obra. Aleluia. O Senhor está dizendo que Ele vai transbordar quando você fizer com alegria. Aleluia. Porque nós falamos tanto em fazer e viver, ter obras nas nossas mãos. Isso aqui é uma obra. Quando nós trazemos a parte do Senhor, quando nós contribuímos na casa do Senhor. Eu sempre digo para os irmãos aqui, eu gosto de lembrar do casal que nós tínhamos aqui, que eles iam todo mês, eles contribuíam com a campanha do quilo, e toda a vida eles traziam o melhor. A irmã não sabia ler nada. Mas ela sabia dizer assim, eu vou comprar esse melhor, porque eu vou levar para a casa de Deus. E Deus é tão bom que Ele olha para nós, a nossa necessidade. Quando você vai comprar alguma coisa, diz assim, hoje eu vou levar para a casa do Senhor isso aqui. Pode fazer um teste para você ver. Se o dia que você fizer isso com o teu coração amoroso, Deus vai suprir na tua casa. Deus não vai deixar o teu celeiro vazio de jeito nenhum. Porque Ele é fiel. Ele sempre foi fiel. Ele sempre foi fiel em tudo, irmãos. E quando aqui nós vemos a palavra do Senhor, e quando Ele diz assim que nós temos que lembrar que nós te damos pouco, nós vamos receber pouco, o que nós vemos aqui? Aleluia, Jesus. Aqui diz assim, que nós temos que dar aquilo que nós temos, mas aqui diz que as contribuições, que as ofertas, a finalidade dele é para quê? Para manter o templo de Deus. Eu quero chegar aqui. Eu quero ver tudo bonito, eu quero ver limpo, eu quero ver tudo bem ajeitado. Mas se eu não contribuir, como é que vai ser? Se eu não ajudar, como é que vai ter? De jeito nenhum. Mas quando você ora a Deus, quando você coloca na mão do Senhor aquilo que você tem com alegria, você vai ver um resultado muito grande. Mas a palavra do Senhor nos afirma dizendo que quando nós temos um egoísmo dentro de nós, quando nós temos uma ociosidade de nós, elas são atitudes contrárias daquilo que Deus deixou para nós fazer. Quando você disser assim, eu vou fazer essa parte para Deus, às vezes nós contribuímos, irmãos, e não precisamos contar para ninguém, porque nós temos um Deus que conhece. Quando você às vezes dá uma oferta para alguém, muitas vezes pregadores vêm aqui e a gente tira aquela oferta e dá para ele levar sem que ninguém saiba. Ninguém viu, somente Deus. Ele sai feliz e a casa do Senhor se alegra. Os irmãos se alegram. Quando nós dizemos assim que nós somos um corpo só, nós servimos a Deus como um corpo. E o Senhor disse assim que quando Ele preparou ali o povo dele para lhe servir, Jesus, ele amava quando vocês todos eram somente um. Porque Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim. Então, quando Jesus começou a falar, dizendo essas coisas para nós vemos que ninguém quer ver um membro da sua família passando necessidade. Ninguém quer ver um membro da sua família passando fome. Eu não lembro se foi no ano 2010, 2009, uma coisa assim, quando nós tínhamos um programa no rádio, e eu me lembro até hoje, mas como é bom você doar algo.
Uma criança me ligou lá no rádio e disse assim: eu queria ganhar um presente, mas eu vou trocar o presente por um quilo de alimento, porque na minha casa eu não tenho nada. O menino tinha 9 anos e aquilo me doeu meu coração. E eu fiz um apelo no rádio, eu perguntei assim, para quem quisesse nos doar 1 quilo de alimento, que me ligasse lá e que a gente ia recolher nas casas onde tinha. Irmão, nós recolhimos alimento. Pegamos muito alimento. E quando a gente chegou naquela casa para entregar a alegria daquelas crianças, que receberam ali, não foi só o alimento pesado, eles receberam carne, receberam leite, receberam bolacha, veio de tudo. Porque quando você pede com fé, o povo, e quem me ajudou bastante? O povo que não servia a Deus. O povo que se condói quando você fala. E aí eu pergunto, e quando nós somos membros de um corpo só? Quando nós somos membros de um corpo só, se eu chegar aqui e dizer assim, hoje eu não tenho tal coisa, eu não preciso citar para alguém, porque eu orei ao Senhor, eu falei com Ele, e eu creio que tem vidas que ouvem ainda o Senhor, tem vidas que ainda obedecem ao Senhor, e Ele vai dizer: não, hoje eu vou lá na casa de fulano, vou levar isso aqui lá para ele. É porque ele acha que às vezes ele vai fazer isso porque ele quer fazer. Não, ele faz porque o Espírito Santo de Deus é o que comove, é o Espírito Santo de Deus é que leva todas essas coisas. E aí nós dizemos: mas por que eu tenho que servir o templo? Por que eu tenho que servir aos irmãos? Aí nós vemos quando Jesus, Deus não tinha nada que Ele mandasse Jesus aqui. Ele não precisava, mas Ele queria mostrar para nós. Eu li uma palavra essa semana e aquilo machucou meu coração quando eu li ali a respeito que o Senhor colocou ali Adão e Eva lá e Ele deu de tudo para eles. Ele deu tudo que eles queriam. Mas teve um momento que eles tiveram que sair daquele lugar. E aí me doeu de lembrar que quando eles ouviam o Senhor toda tarde, e o Senhor vinha e conversava com eles. E aí aquele dia o Senhor chegou e perguntou: Adão, onde estás? Mas Deus sabia onde ele estava. Porque ele estava se escondendo. Então, irmãos, quando você começa a pensar na tua família, e você diz assim: alguém está longe da casa de pai, como é que ele está sentindo? Será que está comendo? Será que está dormindo? O que está acontecendo? Mas isso, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu quero contribuir, eu quero dar o meu melhor, e Deus vai fazer. E Deus não faz somente na minha casa, Ele faz na tua. Deus, Ele faz coisas que você não imagina. Eu lembro que quando Moisés olhou certo dia, ele disse assim: olha, não tem um alimento ali, está começando a faltar. E ele foi lá e conversou juntamente com aqueles que ali ajudavam. E a palavra do Senhor diz assim, que eles pediram o alimento. E eles foram enchendo aquele celeiro, foram enchendo tanto, que ele chegou e falou assim: gente, parem de trazer alimentos. Tem muito. Porque eles ouviram o que foi falado. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, e aqui diz assim que você vai semear. Como é que você vai semear? Você vai semear aquilo que você tem na tua mão, não aquilo que está faltando. Eu aprendi toda a vida assim. Desde o início da nossa caminhada, a gente aprendeu que quando você recebe tão pouquinho, mas você tira daquilo lá e diz assim: eu vou levar isso para a casa de Deus. Eu já falei para os irmãos aqui, a minha mãe sempre foi uma pessoa assim, correta nesse ponto. Não tinha entendimento, talvez na leitura não tinha nada. Mas desde que eu me lembro que ela começou a receber 20 centavos, que era da aposentadoria dela, ela tirava o dízimo e a sua oferta. E a campanha do filho, todo mês. Está lá os cartãozinhos dela na minha casa até hoje. E então, se você for ver lá no livro da igreja, você vai ver que lá está o nome dela durante 35 anos. Nunca faltou. Eu dizia para ela: por que a senhora contribui tanto? A senhora leva o dízimo, a senhora leva a oferta, leva a campanha das primícias, e ainda no dia da Santa Ceia, a senhora leva a campanha na mesa da ceia. Ela disse: porque Deus me deu quando eu não tinha. Então eu tenho que dar aquilo a Ele, devolver a Ele um pouquinho daquilo que eu tenho. Aleluia. E Deus, Ele olhou para o seu filho e Ele mandou o seu filho aqui.
Ele deu o melhor que Ele tinha para que a tua vida hoje alcançasse salvação. Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele podia ter mandado um anjo vir somente, mas não, Ele mandou o Filho. E o Filho é algo que você não vai dar para ninguém. Você não vai querer emprestar o teu filho para ninguém. Mas Jesus fez, e a palavra do Senhor nos diz que Ele deu. E quando nós vemos isso, nós nos alegramos no Senhor quando nós pensamos dessa forma. Porque a palavra do Senhor diz assim, que foi desse modo que Ele se manifestou o grande amor de Deus para conosco. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Ele deu a primícia que Ele tinha. E assim diz que nisso consiste o amor, em que nós também devemos amar a Deus. Assim como Ele nos amou e enviou o seu Filho como primícia pelos nossos pecados. Aleluia. E Ele diz assim, amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Glória a Deus. Aleluia. E para mim dizer que eu amo alguém, quando eu digo assim, eu amo aos irmãos, e eu ver alguém padecendo, alguém necessitando, como é que eu vou mostrar o meu amor para com ele? De que jeito que eu vou mostrar o meu amor para com ele? Porque o Senhor diz aqui que ninguém jamais viu a Deus. E se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então quando você vê, você vai e faz o melhor. E eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio que você, quando você começar a fazer as coisas para o Senhor com alegria, quando você buscar a Deus com alegria, o Senhor sempre vai suprir aquela necessidade que você tem. Deus nunca vai deixar desamparado um filho seu. O salmista Davi disse assim que ele jamais viu alguém desamparado. Ele jamais viu algum filho passando fome. Ele jamais viu. Tanto que, vocês lembram ali quando a palavra do Senhor diz assim, que quando Elias estava além daquele, enfrentando aquela situação com Jezabel, quando ele estava enfrentando ali aquela situação, houve ali um homem que escondeu os profetas lá naquela cova. E ele sustentou aqueles profetas. Obadias sustentou o profeta lá guardado. Mas vocês lembram lá no livro de Reis, quando a mulher foi lá e disse assim para o profeta Eliseu, o meu marido, teu servo, ele conhecia ele sabia quem ele era. Então ali ele foi lembrado quem era Obadias. E nós vemos, irmãos, que no dia de hoje, quando você fizer, quando você semear hoje, pode esperar que a colheita tua vai ser grande. Confia no Senhor que você vai ver que a tua colheita vai ser grande. Se eu for voltar para você todas as vezes que o Senhor supriu aquilo que eu necessitava, sem pedir a Deus, sem chegar no irmão e dizer eu estou precisando, Deus sempre colocou alguém para me abençoar. Sempre Deus tem alguém preparado para abençoar as nossas vidas. Nunca Deus deixou faltar nada, porque quando você consegue ser fiel com Deus, às vezes alguém pode até olhar para a gente e dizer assim, eu não vejo fidelidade. Mas o importante é que Deus olha para você e Deus te conhece. Deus sabe o que você faz. Deus sabe como você levanta, como você deita, como você fala com Ele. Deus sabe de tudo aquilo que você tem, aquilo que você necessita. E então aqui, como a palavra do Senhor disse para nós nessa noite, aleluia, Jesus, honre ao Senhor com teus bens e com as primícias de todo o teu rendimento. Honre ao Senhor, porque quando você começa a honrar a Ele, você vai se esquecer de outras coisas. E quando você honrar o Senhor por primeira vez, você vai ver que Deus vai fazer algo diferente lá naquele ponto que você ficou. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não contribuo porque não sobra. Eu tenho isso para pagar. Quando você se lembrar que você vai devolver a Deus somente aquilo que Ele te deu, que é tão pouquinho, aí você vai ver o que é. Irmãos, eu sou uma pessoa que sempre gostei de propósitos. Quando muitas vezes nós fazíamos propósito na igreja, e Deus sempre abençoou quem fez propósito com alegria.
E Ele sempre vai continuar abençoando. Porque Ele diz aqui que encherão com fartura o seu celeiro. Então eu vou confiar que vai encher o meu celeiro com fartura. Mas quando Isaías citou a palavra, ele disse assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor da terra? Você quer ter na tua mesa o melhor? Então se lembre da casa do Senhor. Lembre da casa de Deus. E você vai ver como que Deus vai fazer. Como que Ele vai dar o melhor para você. Como que Ele vai colocar, aleluia, Jesus em todas as áreas, aquilo que você necessita. Porque Deus é fiel. Eu posso não ser, mas Ele é. Nós podemos errar todos os dias, mas Ele não erra. A palavra do Senhor diz assim, que na palavra dEle não há sombra de variação. Ele não varia. Eu sempre digo aos irmãos que Deus não sofre de Alzheimer. Deus não tem esquecimento. Ele lembra de tudo que você faz. De tudo que você fizer com alegria, o Senhor vai te suprir. O Senhor vai suprir a tua casa. Se você crê nisso, o Senhor vai suprir. Eu tenho certeza disso. Assim como o Senhor supriu lá na casa da viúva, quando Ele enviou Elias lá. E Ele disse que o azeite não faltaria na casa daquela mulher. Ele disse que a farinha não ia faltar. Porque ela creu e cumpriu-se a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor venha cumprir nessa noite. Que você venha confiar no Senhor Jesus. E Deus sempre vai fazer o melhor para você. Porque alguém do teu lado às vezes está precisando e você não sabe. Então peça discernimento do Senhor. Fala: Senhor, me mostra para mim o que eu devo fazer, a quem eu devo ajudar. Me mostra para mim, Senhor, o que eu vou estar fazendo. E o Senhor vai estar contribuindo com você aquilo que Paulo citou ali. Semeie com alegria e você vai ver transbordar o teu celeiro. Quando você ofertar ao Senhor, oferte com alegria e Deus vai fazer transbordar o teu celeiro a cada dia. Não é somente o alimento físico. Deus vai transbordar também aquele alimento espiritual, aquilo que Ele já tem preparado. Irmãos, muitas vezes nós não temos recebido as promessas do Senhor, porque nós esquecemos daquilo que nós prometemos a Deus. E que nós possamos lembrar do Senhor, que nós estamos aqui nessa terra porque somente Ele nos colocou em pé. E se aquilo que você tem não é teu, é dele. O fôlego de vida que você tem não é teu, é do Senhor. E se Ele tirar hoje, você fica sem. Eu sempre digo, tem pessoas que muitas vezes ele está desempregado, e ele vem e pede a oração, traz a carteira, traz o documento. As pessoas oram por ele, Deus a ouve, Deus abençoa. Mas ele se esquece daquilo que ele pediu. Ele se esquece daquilo que ele falou com o Senhor. Mas como Deus não se esquece e Ele é justo, aí começa às vezes a acontecer certas coisas na nossa vida e nós não entendemos que é o querer de Deus. Mas que o Senhor nessa noite venha trabalhar no teu coração, assim como o Senhor tem falado comigo, que Ele venha falar com você em nome de Jesus. Que você possa nessa noite estar na casa do Senhor e a tua contribuição seja com alegria. E você vai ver o que o Senhor vai fazer. Conversa com o Senhor, conta para Ele a tua necessidade e você vai ver o que Ele vai fazer. Ele é capaz.